Um outro ponto que é muito sério, e aí envolve o comportamento financeiro, é a baixa capacidade de resolução de problemas. Por quê? Porque essa sobrecarga de estímulos, ela amplifica a impulsividade. Como eu estava dizendo, a pessoa perde, né, a capacidade de resiliência, de consistência, e ela se torna muito impulsiva. Então ela tem aquela impulsividade, aquela impulsividade, aquela impulsividade, e ela não consegue resolver problema. Então ela tem aquela dependência, inclusive de utilizar as ferramentas online para resolução de problemas. Eu tenho visto jovens que não conseguem mais escrever se não colocam no ChatGPT. Eu tenho visto pessoas que não fazem e não decidem nada sem perguntar para o ChatGPT. Eu recebo todas as semanas pessoas se candidatando para vagas que a gente tem de emprego, que a resposta inteira é ChatGPT, que a pessoa não se presta nem para assim, é uma mulher e o ChatGPT entrega como se fosse homem, então ele diz lá, né, em masculino, a pessoa não se presta a trocar o masculino pelo feminino, e é uma mulher. Ou seja, ela nem revisou o que o chat escreveu. Percebe o risco disso? Porque cada vez que tu terceiriza sem penso, e aí o problema não tá no tu utilizar essas ferramentas. Como na internet, o problema não tá no utilizar, o problema está na forma com que tu utiliza. Se tu é uma pessoa que utiliza de forma estratégica para construir coisas interessantes que tu cognitivamente tá pensando, ok. Agora se tu tá fazendo com que tu não faça nada e ele faça tudo, tá errado. Então a capacidade de resolução de problema vai por água abaixo, porque cria uma dependência. Se caiu a internet, eu não sou nada. Poxa, que pessoa eu tô me tornando? Se cair a internet, eu não sou nada? Poxa, então alguma coisa tá errada. E aí por que eu falo em relação a comportamento financeiro nesse ponto? Porque a impulsividade vai fazer com que tu consiga raciocinar menos a respeito do que faz sentido ou não no processo de tomada de decisão, e as tuas escolhas financeiras elas vão ser piores. Porque tu não vai ter esse senso crítico, tu não vai ter uma capacidade de análise, tu não vai ter desafios cognitivos, então tu só vai agir no piloto automático. Então é como se teu sistema 1 ele predominasse, teu sistema 2 tá cada vez mais abafado, porque ele tá atrofiando. É como se o teu cérebro estivesse atrofiando. Então tu vai agir mais impulsivamente e menos lógico. Então tu vai escolher as coisas muito mais por conveniência do que propriamente por que aquele é o caminho adequado a ser seguido. E aí já tem outro artigo aqui, outro podcast aqui que eu falo desses dados, né, sobre o fato de que o uso de rede social e tal dificulta o processo de tomada de decisão no consumo, como eu já mencionei antes, que tempo aumenta consumo. Tem um outro artigo que diz que as mulheres que usam mais rede social vão ter mais propensão a fazer cirurgia plástica. Olha que doideira, né? Então isso é uma questão bem problemática, essa parte de resolução de problemas e impulsividade. E por fim, mas não menos importante, o impacto na função cognitiva nos aspectos culturais e sociais, né, a dificuldade de criar vínculo afetivo real, porque as pessoas vão pro restaurante, elas ficam no telefone. Eu fico louca com isso. Gente, as pessoas não conversam mais, as pessoas não se olham, as pessoas não sabem conversar. Tu vê criança na mesa com os pais, a criança no telefone o tempo inteiro, tá errado. Precisa existir interação social. Um dos maiores fatores que constitui felicidade é vínculo afetivo forte. E o uso intensivo tá dificultando isso. E aí a gente vai para outro ponto. Se eu distancio o vínculo afetivo, eu crio vácuo emocional. Se eu crio vácuo emocional, eu quero preencher. Eu preencho com o uso da internet, mas eu também preencho com o consumo. E aí nós podemos ver muitas pessoas que vão ganhando dinheiro, que vão ascendendo na vida, mas que essa ascensão não traz felicidade. Por quê? Porque tem um vácuo. E por vezes esse vácuo, ele parte
desse distanciamento de vínculo afetivo. Então a repercussão ela é longa, né, por isso que eu achei que era importante discutir esse tema aqui, é um tema que, como eu disse, ganhou notoriedade a partir da Universidade de Oxford trazer esse tema à tona, mas que quando se fala de comportamento, de consumo, de tomada de decisão, nós temos que prestar atenção, porque é cada dia mais preocupante e cada dia pode estar consumindo mais o nosso tempo e o nosso intelecto, a nossa capacidade cognitiva, destruindo o nosso cérebro. Então, tome cuidado. E o que que tu pode fazer para tomar cuidado? Reduzir o tempo de tela, isso aqui são as 4 coisas que o próprio artigo diz, né. Reduz o tempo de tela, curadoria de conteúdo, né, não fica assistindo esses 52% de desinformação. Tem muito conteúdo bom por aí. Seja seletivo, seja crítico. Consuma conteúdo que te desafie, que faça que tu pense criticamente. Se tu tá consumindo conteúdo que tu não faz pensar, que é só idiotice 7 horas no dia, tá errado. Então cuida, faz curadoria do que tu tá consumindo. Tenta, né, incorporar atividades não digitais e fortalecer esses vínculos sociais, né, não deixar que as redes sociais te consumam do ponto de vista social. Com tudo isso, a gente também tende a ter, obviamente, né, comportamentos disfuncionais com dinheiro visto a outras frentes, mas pelo menos, além de proteger a nossa cognição, nós também protegemos um pouco nosso comportamento de consumo, porque como eu disse, o uso desenfreado de rede social também amplifica desejo, também amplifica consumo.